Oi, oi, oi! Dia de entrevistando por aqui, dia de assunto bom, de conteúdo bom e um assunto que particularmente eu tinha só ouvido falar e hoje eu recebo a Dani, a Daniela, seja muito bem-vinda, Obrigada. e ela vai contar tudo, vai explicar pra gente. Dani, começa se apresentando quem é a Daniela Arcaro para as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor. Bom, então, meu nome é Daniela Arcaro, eu sou enfermeira. Eu me formei em 2019 pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, né, a Unesc. Hoje eu sou enfermeira lá em Timbé do Sul, atuo em uma unidade básica de saúde, né, um posto de saúde, e sou concursada lá, por enquanto ainda estou atendendo lá. E esse meu outro serviço de estomaterapia eu faço fora dos meus horários, né, fora do meu horário de trabalho. Então eu atuo em Timbé e eu moro em Turvo hoje. Olha, já duas regiões que já atende muita gente. Dani, como que surgiu a área da saúde, a enfermagem, o amor por isso? Porque tem que ter amor, né? Tem, a enfermagem eu sempre digo, ela não é, assim, uma profissão que a gente pode escolher do nada, né, a gente tem que ter o dom por ela. Mas a minha história ela é um pouquinho diferente, assim. Desde criança eu sempre fui uma criança muito do interior, assim, sempre fui uma criança da roça, né, criada lá no interior. E por conta disso, eu disse para os meus pais que eu queria fazer mecânica. Mecânica? Mecânica. E os meus pais assim: "Meu Deus, Dani, mas isso não é pra ti". É porque, né, eu só conhecia aquele local, né, não tinha conhecido outros locais do mundo, assim. Então eu disse: "Ai, pai, acho que eu vou fazer mecânica". Ele: "Ai, Dani, pensa mais um pouquinho". Fui pensando ali no terceirão, que a gente já tá à flor da pele, querendo já Aham. iniciar a faculdade. E nesse meio tempo a minha avó começou, a ficar um pouco doente, a gente descobriu que ela estava com o início de Alzheimer. E com tudo isso eu disse: "Meu Deus, alguém vai ter que tomar a frente e cuidar disso, né, cuidar dela". E também nesse meio tempo surgiu uma oportunidade de trabalhar em uma farmácia, e eu fui pesquisando um pouco mais sobre, eu cheguei em casa e falei: "Pai, eu vou fazer, enfermagem". E o pai: "Meu Deus, agora ela decidiu fazer enfermagem". Mas não, ele disse: "Ah, então se esse é o teu sonho, né, se é isso mesmo que tu quer, então vai em frente que a gente vai te apoiar". E foi assim que eu iniciei a minha carreira na enfermagem. E desde quando tu começou assim na faculdade, começou a se identificar, era isso mesmo que eu queria? Sim, desde as primeiras fases a gente já começa a ter estágios, já começa a lidar mais com esse lado, né, da saúde, e desde ali eu disse: "Não, é isso é pra mim mesmo, eu tô me identificando", e hoje, assim, eu sou suspeita a falar, mas eu sou uma pessoa apaixonada pela enfermagem, eu não me vejo mais sem essa profissão, eu sou encantada, assim. E aí, como surgiu essa especialização em estomoterapia, é isso? Estomaterapia, um pouquinho difícil a palavra, né. Então, quando eu estava lá na quinta, sexta fase, mais ou menos, de enfermagem, a gente começou a estudar sobre feridas, sobre curativos, e eu tinha 2 professores que eles eram excelentes, eles passavam o conhecimento deles, assim, com muito amor, com muita propriedade no assunto. E eu olhava para eles e meu olhinho brilhava, meu coração batia mais forte e eu dizia: "Nossa, quem sabe um dia eu possa ter um pouquinho desse conhecimento que eles têm, né". E daí foi daí que então eu comecei a pesquisar mais sobre essa especialidade, que na época eles já eram enfermeiros estomaterapeutas, e eu comecei a pesquisar, e aí em 2020 surgiu a oportunidade de eu começar a fazer essa Logo especialização. depois? Sim, logo depois, eu me formei em 2019, Viu, já tô ligada. e em 2020 já surgiu essa oportunidade, a Unesc abriu essa especialização, e eu já fui assim, já disse: "Não, de cara eu já vou fazer, porque é isso que eu quero pra minha vida". E hoje já formada, né, com essa Sim, especialização, o sim. que que faz esse profissional? Então, o profissional estomaterapeuta, ele é um enfermeiro, né, a gente é formado em enfermagem e também a gente é formado nessa especialidade, né, na estomaterapia. A gente cuida principalmente de tudo que envolve a pele. Por exemplo, feridas, né, aquelas feridas crônicas, a gente tem muito problemas com feridas vasculares, às vezes pós-cirúrgicos que dão alguma complicação, uma deiscência que acaba abrindo os pontos, ou até mesmo quando a gente faz uma cirurgia plástica ou alguma outra cirurgia, a gente não quer que fique com aquela cicatriz, a Não gente também sabia. pode estar atuando nessa área também, Nossa, bem amplo. bem amplo. A gente tem bastante paciente,
que fazem cirurgia de algum problema de intestino, às vezes câncer de intestino, e precisam usar aquelas bolsas coletoras. Então, a gente também atua nessa área, evitando que elas fiquem com lesões, ou até ensinando mesmo como usar, porque é um momento muito difícil que as pessoas simplesmente, às vezes, saem do hospital e não tem quem buscar, né? Não tem muita orientação. Então, a gente vai, a gente orienta e a gente ajuda também a estar usando essas bolsas. Pessoas com traqueostomia, na época de Covid, a gente teve muita pessoa que saiu do hospital com a traqueostomia, né? Então, a gente atua nessa área também. Lesão por pressão, pessoas acamadas, idosas, tem bastante problema com aquelas antigas escaras que a gente falava, né? Hoje é lesão por pressão. A gente também atua nisso, fazendo a prevenção e também tratando quando tem algum problema. Meu Deus, eu não... Porque quando falou estomaterapia, achei que era alguma coisa de estômago. Estômago? Eu tô sendo sincera, Dani. Sim, mas é a primeira coisa que vem, né? Mas é muito além, Sim. até ali das cirurgias plásticas. Sim, ela é muito ampla. Que legal. Uhum. E quando que eu devo procurar um profissional que tem essa especialização? Então, esse profissional ele vai estar te ajudando em várias fases da tua vida, né? Por exemplo, eu ou conheço alguém da família que tem uma lesão há algum tempo, assim, a gente pega paciente de lesão com até 10 anos, né? Problemas vasculares, problema de circulação, que tem uma lesão aí de 10 anos e eu não consigo cicatrizar ela de jeito nenhum. Chama um estomaterapeuta, chama um enfermeiro estomaterapeuta que eu tenho certeza que ele vai te ajudar, vai procurar sempre o melhor tratamento, né? A gente sempre avalia o paciente, faz uma anamnese e faz um protocolo de tratamento, assim, específico para aquela pessoa, né? Porque tratar uma ferida não é uma receita de bolo. O que eu vou usar em ti, eu não vou usar... Isso, cada caso é um caso. Eu não vou estar usando em outra pessoa, né? Então, sempre quando tiver alguma desses problemas, geralmente a gente sempre pega problemas mais crônicos, assim, né? Pacientes diabéticos, que tem muita amputação de dedo, essas coisas assim, a gente também ajuda a fechar aquela lesão mais rápido, para ele não estar sofrendo tanto e também não estar correndo risco de, às vezes, ter que amputar mais um dedinho, um pouquinho mais o pé, né? Então, dá para prevenir. Dá. Dani, antes de surgir, porque acredito eu, corrija se estiver errada, é uma especialização nova, né, na área, né? Não tem muitas pessoas que têm. Não tem muitas pessoas que têm. Agora que as pessoas estão começando a descobrir. Por quê? Tratar uma ferida, muitas pessoas podem tratar, né? Um enfermeiro generalista pode tratar, um técnico de enfermagem pode tratar, mas na estomaterapia a gente aprende coberturas, porque hoje o mundo ele tá muito tecnológico, né? Tudo Então muito a rápido. gente aprende várias tecnologias, coisas novas mesmo, que a gente pode estar usando para diminuir a dor do paciente, né? Para dar mais conforto, mais qualidade de vida para aquele paciente. Então, sim, ela é uma coisa nova que agora que as pessoas estão começando a fazer, né? A Unesc abriu essa pós, então agora que as pessoas estão começando a descobrir, assim, eu tenho alguns professores que já são formados há mais tempo, mas eles não fizeram aqui, fizeram fora. Fora. Isso. Porque para estar cuidando de tudo isso que tu falou, assim, um enfermeiro seria um enfermeiro normal, né? Mas ele não tendo essa especialização, ele não vai tratar tão bem quanto aquele que tem, né? Isso, exatamente. Vai muito além, né? Eu não gosto de comparar, mas é Sim. só para as pessoas terem uma noção, né? Por exemplo, um médico generalista, um médico clínico geral, ele atua em todas as áreas, né? Ele atende tudo, por exemplo. Uhum. E um médico pediatra, ele atende só criança. Então, não comparando, mas fazendo uma similaridade, assim, Pra né? dar um exemplo Isso, mais para real, dar um exemplo né? mais real. O enfermeiro, então, generalista, ele vai atender tudo, vai trabalhar em um hospital, vai atender tudo. E nós, enfermeiros estomaterapeutas, a gente aprende, a gente estuda, a gente pesquisa especificamente para isso, né? Para essas ocasiões, para esses pacientes. Mas a gente já continua essa conversa. Vamos fazer um breve intervalo. Vamos chamar os comerciais, vamos fazer uma paradinha para tomar uma água e já continuamos o bate-papo. Aqui você vai se sentir em casa. No Center Shopping é assim. Um shopping moderno, completo e aconchegante. Com crediário próprio, cinema 3D, praça de alimentação completa e mais de 70 lojas. Isso é Center Shopping Araranguá. Você vai se sentir em casa.
Tire suas dúvidas sobre serviços de despachantes em Araranguá com a Despachante Placar. A satisfação do cliente em ter a documentação do seu veículo de forma segura, com colaboradores experientes para dar agilidade em serviços de licenciamento, emplacamento, transferência de propriedade, entre outros serviços. Despachante Placar, de segunda a sábado, em horário comercial. E já de volta, então, para continuar esse assunto que é muito legal, né? E a gente tava falando aqui nos bastidores, não é legal, tem que ter dom, né, Dani? Tem que ter dom. Fazer o que a gente... Trabalhar, a gente tem que trabalhar. Eu sempre falo Sim. isso, mas trabalhar com aquilo que a gente gosta, que a gente ama, que tem o dom, fica um pouco mais leve, né? Sim, fica muito mais fácil, né, a gente conseguir trabalhar. E trabalhar com pessoas também é uma coisa que às vezes não é fácil, né? Porque a gente nem sempre consegue agradar todo mundo. Mas eu, como profissional, sempre procuro dar o meu melhor pra tentar fazer o melhor, assim, pelos meus pacientes, sabe? Ah, eu acho isso tão legal, realmente. Sabia que eu fiz um semestre de enfermagem? Olha só, que Sério? maluca, né? Mas eu vi que não era pra mim. É. Mexer com sangue, esse negócio. Não, eu queria ajudar as pessoas, entende? Aham. Mas não deu, não rolou. Vamos ajudar de outra forma, Vamos, né? vamos passar as informações que é melhor. É. Dani, nessa tua trajetória, como estudante, como profissional, o maior desafio enfrentado para se tornar enfermeira? Bom, eu acho que o meu maior desafio foi que eu me formei nova, né? Terminou ali o terceiro, eu terminei já foi? o terceirão, já fui. Então, quando eu me formei, eu tinha em torno de 22 ou 23 anos, mais ou Bem menos. jovem. Bem jovem. E aí, o que acontece? Eu fui trabalhar em um posto de saúde. E lá nesse posto de saúde, eu tinha pessoas, assim, com 20 anos de profissão. Então, é muito difícil a gente, nova, uma enfermeira nova, tu chegar lá e querer... Porque a gente, quando tá formado, recém-formado, a gente vê o mundo com outra visão, né? A gente quer tentar resolver o problema de todo mundo, a gente quer tentar fazer tudo. Então, eu entrei e pra mim foi um choque, assim, foi bem difícil essa parte de ser uma enfermeira nova e tá entrando em um lugar onde tinha muitas pessoas com já muita experiência. Então, pra Porque mim foi mais hoje, difícil. a Dani, olhando pra Dani lá do começo, a Dani já tem outra bagagem, outra visão, né? Sim, hoje eu já tenho muito mais experiência. Talvez algumas coisas que eu fiz lá no passado, hoje eu já faria totalmente diferente. Mas a vida é assim, né? A Faz gente parte, tem que começar, né, Dani? Tem que começar. Alguma hora a gente vai ter que começar. E aí eu quero que você compartilhe uma coisa boa, assim, lidar com pessoas, fazer o bem. Nem sempre, né? Eu também quero uma história, assim, que não foi muito legal, mas compartilhe uma emocionante com a gente. O que tu fez? O que aconteceu? História emocionante na área da saúde a gente tem várias, né? Tem? Porque Eu achei que ela ia dizer que não tinha nenhuma. Não, emocionante a gente tem várias, porque tu marca muito a vida das pessoas. E às vezes a gente não percebe o quanto. Porque a gente tá ali no dia a dia fazendo o nosso trabalho, na nossa rotina. E do nada a pessoa chega e diz assim pra ti: nossa, Dani, lá em não sei quando tu fez uma coisa por mim e eu lembro de ti até hoje. Então, pra mim, essas coisas são as coisas mais felizes, né? As coisas que mais marcam a minha vida, quando a pessoa lembra da gente por uma coisa boa. E às vezes, sem querer, a gente não lembra do paciente, porque a gente tá ali, né, na correria, no dia a dia, fazendo o E trabalho. muitas pessoas, né? Sim, a gente atende muita gente, né, no dia a dia. Mas tem pessoas que elas chegam assim com aquele olhinho brilhando, sabe? Com aquela gratidão que vem do fundo do coração mesmo, que não existe dinheiro que pague isso pra gente. Então, sabe, a pessoa lembrar de mim com esse olhar, com essa coisa boa, isso pra mim não tem preço. Mas isso é porque tu faz com amor, faz com coração. Porque olha como marca, porque tu não vai atender todo mundo como se Sim. fosse importante, como é importante cada um de uma Sim. maneira diferente, claro, e único. E é isso que as pessoas com certeza sentem, né? Sim, as pessoas marcam isso, né? Porque eu não posso atender o outro menosprezando a dor dele. Porque às vezes a dor que ele tá sentindo, eu não faço ideia, né? Do que ele tá passando. A dor pra ele naquele momento é o pior que existe. Então eu vou amenizar isso pra ele. E pra ele isso não vai ter preço. A gente só imagina, mas né, tá lá
Uma unidade de saúde, né? Unidade de saúde. Ô, Dani, isso. eu posso chamar Dani? Pode, claro. Hoje lá, quais tipos de atendimento que a pessoa chega lá na unidade de saúde e você presta, assim? Geralmente é o que acontece? Bom, hoje no posto de saúde eu não atendo como especialista, né? Lá no posto de Isso. saúde eu sou enfermeira Enfermeira. generalista, isso. Mas eu sempre digo para os meus pacientes, a gente como trabalha com SUS, a gente trabalha com recursos reduzidos, né? Que não são tudo que a gente tem disponível. Então eu sempre tento conciliar o meu conhecimento de enfermeira estomaterapeuta com os pacientes que precisam, sabe? Eu tô sempre... Não tem como Não separar tem como, mais não agora, tem né? como. É uma coisa que já tá em mim, então isso não existe, né? Já tá ali em mim. E a gente atende vários pacientes hoje, feridas, ou às vezes falta de vitamina, pacientes com alguma gripe, algum tipo... O Covid também a gente ainda tem, H1N1, que agora tá voltando, né? Esse inverno. A gente atende todos esses tipos de pacientes hoje em dia. E na parte que tu faz o outro trabalho ali fora, como é que é esse atendimento? Então, eu faço atendimento a domicílio. Por quê? Desde quando eu iniciei os meus atendimentos com esses pacientes, né? Quando eu me formei, o que surgiram para mim foram pacientes acamados, foram pacientes idosos, pacientes pós-operatórios que às vezes não tem como sair de casa. Então, hoje a gente vive num mundo muito corrido. É uma correria, todo mundo tá correndo, ninguém tem mais tempo, né? Então, para mim e para os pacientes, é muito mais fácil eu estar me deslocando, indo até a casa deles, atender um idoso, atender uma pessoa que está acamada, do que alguém ter que ir lá tirar esse paciente, trazer até uma clínica e estar atendendo ele na clínica, né? Então, eu vou lá no conforto da casa deles, lá no lar deles mesmo, para fazer esse atendimento. E como é que funciona? As pessoas entram em contato contigo? Como é que tu fica sabendo? Eles ficam sabendo do teu conhecimento para te chamar? Porque, afinal de contas, tem que confiar também no profissional, né? Para chamar lá em casa. Sim, tem que confiar no profissional que tu tá chamando, né? Mas hoje eu divulgo um pouco no meu Instagram, né? Algumas coisas, estou começando... quiser deixar o Instagram aqui, nossa técnica coloca. Vamos já. deixar. Pode falar. O Instagram é @enferdaniela. E eu divulgo um pouco no meu Instagram, né? Ai, que legal. Isso, mas o que eu acho que mais conta é o boca a boca. Tu atende uma pessoa... Eu tenho certeza. Tu atende uma pessoa, ela gostou de ti, ela vai lá, ela indica pra outro, porque todo mundo hoje conhece alguém que tem uma ferida, alguém que precisa desses cuidados. Então, as pessoas vão indicando, assim, sabe? Eu fui atendido por fulana, quem sabe, né? E aí, eu tenho um cartãozinho também, e quando eu conheço alguma pessoa, vejo alguém, eu também chego para a pessoa e digo, olha, eu trabalho com isso, quem sabe, a gente vai lá, faz uma avaliação sem compromisso, né, te passa os valores, e o boca a boca é o melhor, assim. Eu tenho certeza, né, e já começa lá na unidade de saúde, né, Dani? Isso, já começa lá na unidade de saúde, O as jeito pessoas que vão... tu trata as pessoas e aí só vai. Isso, a maioria dos meus pacientes hoje são de Timbé, né, os meus pacientes particulares, né? Porque eles tu são mora de no Turvo, Timbé. né? Isso, eu moro em Turvo. Mas, conforme as pessoas vão conhecendo também, né? A gente vai divulgando o trabalho. Como que é feito esse acompanhamento dos pacientes com estomias? É isso que se fala? Isso, estomias. Como é que é uma vez por semana? Cada caso é um caso? Mais ou menos como é que funciona esses atendimentos? Cada caso é um caso, né? Mas a gente sempre... eu procuro sempre avaliar o paciente de 1 a 2 vezes na semana. Até porque tem uma coisa muito interessante que eu também faço, que é a laser terapia. O laser, ele é um aparelhinho pequenininho que ele emite uma luz vermelha e infravermelha e ele ajuda na cicatrização de feridas. Ele diminui a inflamação, ele faz as células se proliferar mais rápido, crescer mais rápido para estar cicatrizando essa ferida em menos tempo. Ele diminui muito a dor também dos pacientes. Então, eu sempre... Essas sessões eu faço de 1 a 2 vezes na semana, então quando eu tô indo lá avaliar eles e vendo como é que foi a evolução de uma semana para outra. Mas o mínimo seria isso, né? O mínimo é isso. As recomendações também para cada caso é diferente? Sim, para cada caso é diferente. Hoje em dia eu vejo muito que as pessoas usam o quê? Cada ferida... ela tá com uma ferida assim, vamos usar óleo de girassol. Aquele famoso joga no Google, né? Aquele famoso joga no Google, que dá certo pra todo mundo, mas não né? Não é. Até porque o óleo de girassol, ele é uma coisa boa, assim, né? Pra ferida, pra cicatrização. Claro que a gente tem coisas muito melhores, mas na falta, né? A gente vai com óleo de girassol mesmo. Só que é uma coisa que Mas então funciona. Funciona, claro que funciona. Mas tem uma coisa que muitas pessoas não sabem, é que ele também tem contraindicação.
Eu já peguei pacientes com alergia a óleo de girassol. Não sabia. E se tu tiver uma lesão oncológica, por exemplo, é uma lesão que veio de um câncer, né? Uma lesão oncológica, a gente não pode estar usando óleo de girassol nessa lesão. Então, ó, já aproveita e deixa a dica. Para quem tem ferida realmente, porque tem o pós e tem o que é benéfico e o que é Sim, contra, tem né? os Isso prós aí, e os contras, isso. né? E isso aí que tu falou agora é muito sério. Então, Sim. frisa bem isso aí, Dani. Ele não é indicado porque a ação do óleo de girassol é fazer as células crescerem, né? As células se proliferarem. E numa lesão numa lesão oncológica, a gente tem células ruins ali também. E a gente não quer que essas células cresçam, né? A gente só quer que as células boas cresçam. Então, é aonde o óleo de girassol vai estar entrando e não sendo benéfico aí pro resultado, né? Gente, que grave. Eu gostaria, aproveitando esse gancho, que deixasse aquela dica de milhões, uma ou duas, aquela mais importante, assim, porque as pessoas geralmente, quando tem uma ferida, uma queimadura, a gente acha que pode, né, Dani? E aí, o que a gente faz? Antes da gente achar que pode, o que deixa pra gente registrado aqui? A primeira coisa é não jogue no Google. Isso é muito importante. Que a gente faz. Mas é assim, eu sempre recomendaria procurar um profissional de saúde. Às vezes não vai ter ao seu alcance um profissional estomaterapeuta. Mas procure um enfermeiro, procure um médico, procure um técnico de enfermagem, que eles vão ser capacitados para orientar. Quando tiver uma ferida e não sabe de onde é que ela veio, né? De onde é que ela surgiu, como começou. Então procura um profissional de saúde. Quando fez uma cirurgia e os pontos, tu tá na dúvida, o ponto tá doendo, tá meio vermelho, tá quente. Procura também um profissional de saúde, não fique esperando, né? Não é legal, porque às vezes pode dar uma complicação maior. E o que eu mais pego hoje lá na unidade de saúde, que eu acho assim, ó, muito grave, é a questão de queimaduras. É muito... ocorre no dia a dia, né? As queimaduras, a gente às vezes vai lá, bota a mão no fogão, na panela. Não vai falar alto. Isso acontece. E o que as pessoas passam? E o que as pessoas passam? Pasta de dente. Não, mentira. Nossa. Que é. Quem nunca? Eu já fiz. Quem nunca? Mas eu não faço mais. Pasta de dente. Sabia que... Já peguei. Já peguei pó de café em queimadura. Já peguei também. E já peguei gelo em queimadura. E nada disso resolve. Não, nada disso é legal. A pasta de dente, ela é muito química. Então, a queimadura, ela já agrediu muito a tua pele. Tu vai estar colocando químico ali, só vai piorar a situação. É só uma falsa sensação, né? É uma falsa sensação, exatamente. Te alivia. O gelo é uma falsa sensação, porque é geladinho. Mas o gelo, ele vai queimar. Se tu pôr o gelo em uma pele sadia, em uma pele normal, assim, sem lesão, ele vai queimar? Não vai. Então, ele vai estar queimando. O pó de café é uma coisa muito química também. Essa eu então, não sabia. tem muita gente que coloca. Então, a minha recomendação, queimou, abre a torneira, coloque em água em temperatura ambiente, água corrente, e deixa ali até tu conseguir procurar um hospital ou algum profissional de saúde que possa estar te ajudando, né? Não vai colocar qualquer coisa na ferida. Eu adorei. Dani, com certeza a gente ficaria aqui conversando muito, porque é muito além do que eu imaginava, mas essa da pasta de dente do gelo, quem nunca, né? Então, Chocada, dica né? de milhões. Eu já fiz, mas não faço mais, tá? Isso, não faz mais. Dani, muito obrigada por dividir um pouquinho da tua história, do teu conhecimento. Deixa o microfone aberto para te fazer as considerações finais. E sempre que tiver uma informação nova, venha compartilhar com a gente. Apareça mais vezes por aqui. Claro, com certeza. Kellen, te agradeço muito, né? Por estar vindo aqui poder mostrar um pouquinho pro pessoal, né? Dessa profissão nova, que às vezes muitas pessoas não conhecem. E quero também ficar à disposição. Eu atendo a Araranguá, atendo Meleiro, atendo toda essa região mais próxima a Turvo, assim, né? Uhum. Mas também conheço pessoas em Criciúma que podem estar ajudando também. Então, eu fico à disposição quando precisar de mim. Pode entrar lá no meu Instagram, lá tem o meu WhatsApp também, me chamar que a gente vai estar tentando resolver o problema. Ai, obrigada, tá, Dani? Adorei te conhecer. Mais uma vez, muito obrigada. E sucesso, que Deus continue te abençoando, né? Porque, afinal de contas, é um dom. É um dom, isso mesmo. Obrigada, Kellen. E a gente se despede de mais um bate-papo muito importante. E eu te encontro no próximo Entrevistando. Tchau, tchau.